E a super quarta dessa última semana, que concentrou as reuniões do Comitê de Política Monetária aqui no Brasil e do Federal Reserve nos Estados Unidos, confirmou as expectativas do mercado. Por aqui, o Copom reduziu a taxa Selic em 0,5 ponto percentual para 12,75% ao ano, como esperado. Além disso, o Copom confirmou que as próximas reduções de juros serão da mesma magnitude, 0,5 ponto percentual. Já em Washington, as declarações do presidente do Banco Central americano foram interpretadas pelos investidores como sendo intransigentes com a inflação. Apesar de ter mantido os juros estáveis no patamar entre 5,25% e 5,5% ao ano, o Fed indicou que espera mais um aumento nesse ano e uma redução menos intensa em 2024. Para a gente entender o que isso representa no bolso do consumidor, a gente conversa agora com o economista da Nomos, Beto Saadia. Beto, obrigado pela presença. Bem-vindo aqui ao Fast News. Um ótimo sábado para você. Para você também. Eu que agradeço o convite, Vitor. Obrigado. Vamos começar falando, Beto, dos juros aqui no Brasil. Houve essa redução de 0,5 ponto percentual, como eu disse, já esperada pelo mercado. E agora, qual é a tendência futura? Será que mais cortes vêm aí? Até em linha com aquilo que esperava o governo e que foi a reivindicação desde o início do mandato do presidente Lula, que houvesse uma sensibilização do Banco Central e cortes nas taxas de juros. Finalmente vem uma sequência de cortes ou será que paramos por aí, Beto? Pois é, Vitor, e parece que inicia-se uma relação boa de lua de mel entre o Banco Central e não só o presidente Lula, mas com todo o Congresso, porque essa redução de juros ela acaba que vem em boa hora para essa diplomacia entre essas duas autarquias. E o comunicado que foi feito na quarta-feira, tanto no Brasil quanto o equivalente nos Estados Unidos, ele, na verdade, essa é uma taxa que já era esperada, mas essa é a fotografia do que está acontecendo. Esse é o momento do comunicado em que o Banco Central ele conta também o roteiro que vai seguir adiante, inclusive quem são aqueles diretores que estão concordando ou não com esse roteiro. E foi bem unânime, como você mencionou, que esse plano de voo continua de 50 pontos a cada reunião. Existia, é bem verdade, uma boa parcela do mercado que queria buscar dentro desse texto alguma sinalização de um aumento dessa velocidade, tá? Para quedas de 75 pontos, mas a gente entende que o Banco Central tem muito a ganhar, tem muito pouco a ganhar em mencionando isso, tá? Porque existem alguns riscos no radar. Você teve aí o preço do petróleo mostrando aí entrando na tela já dos investidores como um risco adicional, e você tem um risco fiscal também. O mercado não está acreditando tanto no déficit zero para o ano que vem, e é um risco relevante aí que a gente tem que achar esse remédio. E aí, quais são os impactos disso, Beto? Queria que você falasse, até para quem não está tão familiarizado, em que os juros impactam na nossa economia, quais devem ser os desdobramentos agora a partir desse último corte. Então, para a pessoa física, o consumidor, para o investidor, a gente vem de 2 ou 3 anos para cá de um aumento do endividamento, tanto nas empresas quanto nas pessoas físicas, tá? Em todas as instâncias, principalmente cartão de crédito. É bem esperado que essa redução de juros, de alguma forma, desafogue essas dívidas. Você teve aí o programa Desenrola muito em função também dessa questão de recorde de endividamento. E a partir do momento que essa taxa de juros começa a se reduzir, você começa a desafogar e pode ser que você tenha um incremento no consumo, tá? Mas, de toda forma, a gente veio numa sequência de alta de juros bem diferente do que a gente viu tanto no resto do mundo quanto na história do Brasil, tá? Que é um aumento de taxa de juros com a economia crescendo e com o emprego crescendo também. Isso é bem inusitado, tá? Aumento de taxa de juros, geralmente a gente deve esperar uma outra coisa. A gente tem que esperar, deveria esperar, uma desaceleração do PIB, uma desaceleração do consumo, do investimento e até um eventual marginal aumento do desemprego. Isso não aconteceu porque os motivos foram um aumento de gastos muito grandes que vem desde a época da pandemia, desde o ano da pandemia, que seguiu no ano seguinte. E aí você teve também um gasto muito alto no ano passado, estímulos fiscais muito grandes, por conta também de ano eleitoral. E você vem de uma PEC de transição também, de 1,7% de PIB de mais gastos, ou seja, você ainda tem estímulos fiscais muito altos em toda a economia nos últimos anos. Isso faz a dívida crescer, mas por outro lado você vê um aquecimento do PIB. Isso está acontecendo também, é bem similar ao que está acontecendo
nos Estados Unidos, e o próprio presidente do Fed, o Powell, mencionou isso. E então, tocando no tema dos juros nos Estados Unidos, Beto, quais são os impactos aqui para o Brasil? Muito importante isso, porque as pessoas suavizam esses efeitos que são muito maiores do que se pensa, tá? Praticamente mais da metade do nosso PIB depende da economia americana. E o que o Powell falou, e não só a mensagem que o Fed passou para a economia, que acabou respingando até mal no mercado, que os juros por lá vão ficar altos durante mais tempo do que se esperava. Independente se vai haver uma alta em novembro, uma alta residual, na verdade o Fed nem mencionou isso com tanta clareza, tá? Ele deixou de alguma forma as portas abertas, simplesmente. Mas o que ele falou com bastante convicção é que essa taxa de juros, independente de uma alta adicional ou não, ela vai ficar alta e restritiva durante muito mais tempo, e isso é o necessário, principalmente, como eu mencionei, com o preço de petróleo que agora começam a entrar no radar dos investidores, porque a gente tem uma questão aí também geopolítica, que faz com que esse petróleo aumente, e preço do petróleo aumenta a gasolina na ponta, e é isso que a gente pode esperar um pouquinho, tanto como um risco para a inflação, e que pode fazer com que as taxas de juros continuem mais altas durante mais tempo do que a gente espere, porque isso vai acabar afetando principalmente via transporte, tá? Aqui no Brasil e lá fora.